Olá, incríveis pessoas da internet! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo e você está aqui no Grabina TV. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de react aqui neste canalzinho, galera. E hoje vamos reagir a um vídeo do Nerdologia, que é um canal que eu acompanho muito também, né? E no tema de hoje, um videozinho sobre anime, né? Aqui embaixo minhas redes sociais, para caso vocês queiram me seguir em alguma delas. Aqui no cardzinho o vídeo de quarta-feira para caso você tenha perdido. E vamos ao que interessa logo depois da nossa vinhetinha. Já tô com o vídeo aqui, galera, e é só dar play. Lembrando para vocês ignorarem todos os barulhos externos, né? Porque aqui na rua hoje tá difícil, galera. Tá difícil mesmo. Mas vamos ao que interessa, né, moleque? Play! Ciência com anime é tudo que eu queria. Bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Atila, divulgador científico e absurdado com as lutas de Boku no Hero. Hoje a gente vai ver de onde É poderiam bom vir mesmo as as lutas de Boku no Hero. individualidades de My Hero Academia. E antes do episódio, se você não conhece o PicPay, você está perdendo uma ótima oportunidade de facilitar os seus pagamentos e qualquer transação financeira direto pelo celular, tudo na palma da sua mão. O PicPay é completo. Que é propagandinha básica, né? Nossa, gaguejei tudo aqui. React real é assim mesmo, galera. De gagueja, erra e vamos que vamos. Inclusive para presentear alguém. Você pode comprar nas lojas do aplicativo, recarregar o celular, comprar jogos, crédito em delivery e muito mais. É só acessar o link na descrição e conferir tudo que o PicPay tem para oferecer. Logo no primeiro episódio de My Hero Academia, a gente aprende que a humanidade começou a desenvolver habilidades e poderes. A primeira individualidade se manifestou recentemente, foi um bebê brilhante que apareceu de repente na China, e depois disso as pessoas apareceu. Começaram a aparecer Ficou pelo natural. mundo todo, até o ponto onde 80% da população tem algum tipo de poder. E tem também o dedo mindinho do pé só com duas juntas, mas no caso do Deco, como aquele médico suspeitíssimo afirma, ele não tem o mindinho, nem manifesta poderes na infância, o que indica que ele é um dos 20% sem poderes. Aí, ao longo do anime e do mangá, a gente também descobre que os poderes têm uma relação com o DNA das pessoas, o que a família Ida como um todo mostra muito bem. E as habilidades podem inclusive ser combinadas, como o próprio Shoto demonstra depois, quando herda os dois poderes da família Todoroki, gelo e fogo. Então alguma coisa deve ter acontecido para despertar os poderes das pessoas ao redor do mundo de repente de uma vez, o que lembra bastante o surgimento dos mutantes poderosos em X-Men. Talvez lembre até um pouquinho demais, mas vamos pensar quais são os eventos que podem ter despertado o poder das pessoas ao redor do mundo. O grande problema é que um fenômeno capaz de mudar o DNA de tanta gente, causar mutações em tantas pessoas ao mesmo tempo, geralmente acaba provocando vários casos de câncer ao invés de poderes, como a gente já falou no episódio sobre como ganhar superpoderes. Algo como a radiação nuclear, que pode ser emitida por um acidente como Chernobyl, poderia despertar isso tudo. Se fosse um caso parecido com o acidente de Chernobyl, inclusive, daria para explicar por que as pessoas não sabem o que deu poderes para todo mundo de repente. Isso porque, como a gente explicou no episódio sobre a série Chernobyl, quando o acidente aconteceu na usina nuclear, o que de fato tinha acontecido não foi comunicado para as pessoas ao redor. Na verdade, foi bem longe de lá que se descobriu que a Europa... Não tô falando muito porque eu tô prestando atenção, porque eu gosto do canal. Chamado Cliff Robinson, que reparou que os detectores de radiação da usina onde ele estava estavam disparando um dia que ele entrou. Ele e outros funcionários da usina tinham entrado em contato com poeira radioativa que tinha sido carregada pelo vento da Ucrânia até a Suécia, o que acabaria explicando mutações acontecendo em pessoas e até em outros animais como o Nezu, assim como tem animais vivendo na zona do desastre até em Fukushima, o que a gente também já falou por aqui. Outra explicação que aparece no mangá, mas que não é discutida no anime, o que é uma pena, é a hipótese de que um vírus espalhado por ratos teria despertado essas habilidades. Eu não sabia que aparecia no mangá. É que eu só acompanhei um anime, então... sentido biológico, porque parece uma mistura de dois fenômenos que realmente acontecem. Os ratos realmente podem espalhar doenças, como é o caso da peste bubônica, que causou vários surtos na Europa e é causada por uma bactéria que pode invadir tanto o corpo dos ratos como das pulgas que se alimentam deles e depois saltar para humanos. E tem um vírus que pode alterar o nosso DNA de fato. O HPV, ou vírus do papiloma humano, pode inserir genes para controlar as nossas células, e ele faz isso destruindo genes que controlam
quanto as nossas células se dividem, o que também acaba formando tumores no corpo. Por isso, inclusive, que a vacina contra o HPV de fato previne o câncer. Outros vírus que Muito podem passar um legal. tempo no genoma das nossas células são o HIV e os outros retrovírus. Vírus desse tipo transformam o genoma deles em DNA e invadem o nosso núcleo. E quando fazem isso numa célula que não desenvolve a infecção, eles podem continuar dormentes dentro do nosso DNA. Se essa célula for uma célula reprodutora, ela pode até passar o vírus adiante. Tem um anime Junto com o que genoma fala humano, sobre sem células no verificar corpo saber. humano e Em tal, como outros funciona. organismos, tem vírus que realmente podem trazer É legalzinho, eu me novas esqueci o nome, habilidades Cell no alguma genoma deles. coisa, Nas bactérias que sei fazem lá. Se fotossíntese bobear, no eles mar, até as fizeram um algas vídeo marinhas, já. tem alguns vírus que podem trazer genes que alteram a capacidade delas de usarem a luz do sol para fazer energia na fotossíntese. Na maioria dos casos, os vírus que fazem isso acabam ganhando mais energia e se reproduzem mais. Mas de vez em quando essa infecção pode dar errado e o DNA que o vírus leva continua dentro delas. O que pode dar para essas bactérias a capacidade de produzirem mais energia ou mesmo de usarem certos tipos de luz, como cores mais avermelhadas, o que deixa elas fazerem fotossíntese mais profundo do mar. São poderes um pouquinho menos dramáticos do que o One for All, mas com certeza são habilidades novas para as algas sortudas que passaram pelo processo e saíram vivas. E o aumento do número de pessoas com poderes pode ser o resultado de um vírus sendo transmitido que saltou originalmente dos ratos e que agora se espalha entre os humanos. E seguindo por essa linha, a gente pode explicar mais algumas coisinhas. Se os vírus transmitem poderes e realmente se beneficiam das pessoas desenvolverem habilidades, ou isso faz eles serem mais transmitidos, a evolução iria sim favorecer vírus que transmitem habilidades melhores, o que parece estar acontecendo inclusive. Segundo a teoria da singularidade das individualidades de Boku no Hero, as novas gerações estão mesmo ficando cada vez mais poderosas, ao ponto que estão ficando difíceis de controlar e no futuro talvez as pessoas não consigam nem suportar os poderes que estão ganhando, como a própria verdade. Eren pode mostrar. Aí aconteceria o balanço evolutivo, Não tinha onde pensado as pessoas nisso. ganham poderes muito fortes, mas não tão fortes que se prejudicam. E ainda nessa explicação a gente pode entender como funcionaria o All for One. O All for One seria uma versão mais avançada de habilidades como a do Tamaki, que pode expressar as habilidades do DNA do que ele come. O Tamaki parece não reter esse DNA da comida no seu próprio genoma e depois de algum tempo perde as capacidades, o que provavelmente seria o tempo das células do corpo dele degradarem esse DNA que está para fora do núcleo onde a gente guarda o nosso genoma. Já o All for One teria a capacidade de ir além e colocar o DNA das outras pessoas para dentro do seu genoma para incorporar essa habilidade para sempre. E aí o mais maluco é que a gente realmente ganhou poderes dos vírus que entraram no nosso genoma. Nós somos animais placentários e todos os animais com placenta precisam balancear o sistema imune da mãe com as proteínas estranhas que o bebê traz para dentro do corpo dela na gestação. E quem faz essa conversa são as proteínas dos vírus que estão guardados no nosso genoma, como a gente já falou no episódio sobre Muito legal, né? Adoro um canal de ciências. Então agora só falta a gente explicar por que as pessoas perdem os poderes pro All for One e como o One for All funciona, melhora com o tempo e como o All Might consegue passar o poder adiante. Mas aí já vai ter que ficar para outro episódio, senão isso aqui não seria um shonen que sempre termina pendurado com mistério, um suspense. E como nesse episódio aqui a gente não tem... É bom que dá pra fazer mais uns 20 vídeos assim, né? Do meu livro. Explicando, bonitinho. O primeiro livro, que é um livro didático com a professora Shona Lopes, que me deu aula, chama-se Coronavírus Explorando a Pandemia que Mudou o Mundo. Era o destino mais nobre que eu podia dar para o conteúdo que eu estou descobrindo, aprendendo e tudo que a gente está fazendo sobre coronavírus. E nós fizemos um livro interdisciplinar para ensino médio e para ensino fundamental que trata do coronavírus com biologia, química, geografia, matemática, história e português, com a colaboração de outros. A gente fala da biologia do vírus, de imunidade, a história de pandemias passadas, a dinâmica de notícias falsas, a pandemia no Brasil e tem até análise de gráficos e exercícios. Se você ensina ou se você está aprendendo, aproveita para dar uma olhada. E agora partindo para os comentários do Nerdologia passado sobre o mercado e a computação, eu vou aproveitar e juntar as críticas todas e os comentários para explicar o que eu falei no episódio, porque pelo visto eu não fui claro. A ideia do episódio era discutir como atos de compra e venda, preços e negociações são um tipo de computação, uma resolução de problemas sobre qual é o valor de alguma coisa, como um pão. E eu usei o exemplo do formigueiro para mostrar como mesmo, sem ter uma mente consciente, fazendo escolhas, esse tipo de computação pode acontecer. Mas eu fui bem insensível usando o exemplo biológico de uma organização social como um exemplo de computação, porque aí deu a entender que parecia que eu estava falando ao mesmo tempo da sociedade humana e comparando a organização humana
com o formigueiro, o que eu não tenho a menor capacidade de fazer, ok? Também não tenho capacidade de discutir quem programa o mercado, se ele funciona bem, se ele atende todo mundo bem, se ele é justo e se ele atende todas as pessoas, tanto que não foi do que eu falei ali, mesmo porque não necessariamente os melhores computadores conseguem chegar numa melhor solução sempre. E ninguém perguntou se as formigas estão felizes com o que elas fazem por lá, nem se os formigueiros são a única forma de organização de sociedades de animais. Não foi um episódio para dizer que a sociedade é um formigueiro ou que a gente se comporta como formigas, nem foi um episódio para validar todo o processo histórico da humanidade. O Átila recebe muita crítica, né? Então, galera não perdoa. Galera da internet é assim, né? É 880. E essa era a ideia. Eu vou tentar ser bem mais claro sobre isso da próxima vez. Já quanto ao processo histórico da sociedade e o papel do mercado, eu vou deixar para o Felipe Figueiredo aqui às terças e para as fontes que ele pode indicar. Da minha parte, vou tomar cuidado para não entrar mais em disputas das quais eu não queria participar ou queria distância. Agora, terminando com a pergunta, que individualidade de Boku no Hero você queria explicada por aqui? Seria gelo e fogo, seria legal. Seria muito legal ele explicar como funciona a gelo e fogo do Todoroki. Ótimo vídeo. E é isso, galera, este foi o vídeo dessa sexta-feira. Eu adoro um canal de ciências, adoro canais de ciências que dá esse conteúdo mais didático e simples de você entender. Não é algo pesado e em 10 minutinhos, como a gente viu, você consegue matar um conteúdo por si só. É muito legal para se usar os vídeos dele na escola. Eu até me recordo que quando estava fazendo designer gráfico na faculdade, um dos professores usou um vídeo dele para falar sobre a prensa, como o pessoal fazia um xerox antigamente. E o professor usou o vídeo dele para meio que iniciar toda a conversa, iniciar, digamos, o conteúdo base daquela aula. Muito legal mesmo. Aqui embaixo, galera, minhas redes sociais, para caso vocês queiram me seguir em alguma delas, aqui nos comentários, deixa algum vídeo que você quer que eu reaja, porque claramente eu vou reagir. E muito obrigado, né, galera, por assistir o vídeo até o final. Nos vemos na semana que vem com o próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho, galera. Valeu demais!